Resistência equivalente é o seguinte, em série é só somar. Quem está em série aí? O R3, 300, soma. Quando está em paralelo, vou somar também, será? Eu chamo de produto e soma quando eu tenho dois resistores. Então vai ser 300, produto é vezes, e embaixo é soma. Então, a parte que está em série aqui, ó, é esse 300. E a parte que está em paralelo aqui, ó, eu faço produto e soma para descobrir. E aí somo, porque em série está somando. 300 vezes 300 dá quanto? 150. 300 mais 150. Quanto dá isso? Resistência equivalente, 450. É como se fosse um resistor de 450 ohms que substitui todos aqueles três ali no circuito. Não é muito difícil para calcular. Muito comum em vestibulares de Enem. Prótons possuem carga positiva. Isso é verdade? Elétrons possuem carga negativa. Isso é verdade? Então já está certo. A primeira já está certa. Na segunda, prótons possuem carga positiva? Sim. Nêutrons possuem carga positiva? Não, nêutron, o próprio nome induz. Nêutron. Prótons possuem carga negativa? Não. Prótons possuem carga positiva? Sim. Elétrons possuem carga neutra? Não. Elétrons possuem carga negativa. E a última, prótons possuem carga positiva? Sim. Nêutrons, carga negativa? Não. Nêutron, neutro. 4. Se aos terminais AB é gerada uma DDP. O que é DDP mesmo? Tensão elétrica. DDP significa diferença de potencial. A DDP é chamada de voltagem também, 120 volts. Que letra que é na equação que a gente vai ter que usar, que é a lei de Ohm? URI. Essas letras representam a DDP. O R é o quê? É resistência. E o I é intensidade de corrente elétrica. O que ele está pedindo aí no exercício? Marque a corrente elétrica. Ele quer saber o I. Tem que ter o valor de R, tem que ter o valor de U. U está aí, é 120. E o R? Eu tenho que calcular a resistência equivalente em paralelo e somar com as duas que estão em série. A ordem aqui não importa. Eu posso começar com produto e soma, que é essa parte em paralelo. 4 vezes 12 sobre 4 mais 12. Mais o 7, que está em série, mais o 10, que está em série. Eu tenho que resolver isso aí. E aí depois substituir na equação de Uri ali. 4 vezes 12. 4 mais 12. Mais 7. Vamos somar o 7 e o 10. 7 mais 10, 17. 48 dividido por 16. 48 dividido por 16. 3. Mais o 17. Somando tudo, 20. Ele não está pedindo a resistência total ou equivalente do circuito. Ele está pedindo a corrente elétrica. E eu já adiantei ali em cima que eu ia ter que usar a lei de Ohm. Então aqui a tensão é 120. Então, vai ficar 120 no lugar da tensão, que é a letra U, que representa. O R é a resistência que eu acabei de descobrir, que é a resistência total do circuito. Eu vou descobrir a letra I. 2 vezes quanto que é 12? 6. Eu divido, porque o inverso da multiplicação é o quê? Então, esse I só pode valer 6 ampere, essa corrente. Sendo a resistência de um aparelho de 20 ohms, está escrito o nome, resistência. Resistência começa com a letra R. Então é 20. Em ohms pode ser escrito ohms ou pode ser essa ferradurinha aí, ômega. Percorrido por uma corrente elétrica. A corrente elétrica é o I, que é a intensidade de corrente elétrica, 2 amperes. A tensão elétrica. Tensão elétrica foi o que eu estava perguntando para vocês, né, que vai ser dado em volts. E a letra que representa a tensão elétrica é a letra U na equação da primeira lei de Ohm. E aí a equação. A equação é URI. O U, então, o R, quanto que é o R? 20. Quanto que é o I? 2. 20 vezes 2, 40, e é medido em volts. Sendo a associação em série. A resistência elétrica equivalente do circuito será D. Em série, é a coisa mais simples que existe no mundo para determinar a resistência equivalente. É só fazer o quê? Somar. 4 mais 8 mais 10. Quanto dá isso? 22 ohm. Essa estava fácil demais. Quando dizemos que um fusível é de 10 amperes, estamos nos referindo a... É tensão? Não é tensão, né? Porque tensão a gente acabou de ver que é volts. Tensão é volts. Existência elétrica é aquela ferradurinha ou ohm. Potência elétrica. Pessoal, a potência elétrica, ela é medida em watts. É corrente elétrica, pessoal. Ampere é corrente elétrica. Corrente elétrica é medida em ampere. Quando uma pessoa leva um choque, é porque uma tensão elétrica passa por ele, uma potência elétrica passa por ele, uma corrente elétrica passa por ele, uma resistência elétrica passa por ele, uma resistência elétrica passa... O que passa por uma pessoa quando ela leva um choque? Uma corrente elétrica. Quando falamos de um aparelho de 500 ohms, estamos falando da sua. O que é ohm mesmo? É a corrente elétrica? Não. É a resistência. É a tensão elétrica? Não. São 3 grandezas. Corrente elétrica,
tensão elétrica e resistência elétrica, Uri. Então ele quer saber o que é, só isso, só o que é Ohm. Então vamos lá. Primeiro, é a tensão elétrica? Não. Porque a tensão elétrica é em volts. É a potência elétrica? Não. Acabei de falar que potência elétrica é o quê? Watt. Não é tensão elétrica, tensão é em volts. Não é potência elétrica, entendeu? Ohms não é potência elétrica. É da corrente elétrica? Não é corrente elétrica. Corrente elétrica é em ampere ou miliampere. É da diferença de potencial? Não. Diferença de potencial e DDP e voltagem é a mesma coisa. Tensão elétrica. Do que ele está falando? É da resistência elétrica. Ohm é resistência elétrica. É só isso para responder. Sabendo que a DDP entre os pontos A e B é de 60 volts, a corrente total que eu percorre o circuito é de... Aqui eu tenho que calcular a resistência equivalente do circuito. Tem 2 em paralelo e 1 em série. Eu tenho que fazer aquela resistência equivalente. Eu tenho que substituir em Uri para descobrir esse I aí, que é a corrente elétrica. Então vamos começar com a resistência equivalente. Como é que vai ficar aqui? 3 vezes 6 sobre 3 mais 6, que é a parte em paralelo, mais 8, que é em série. É igual. 3 vezes 6, 18, 3 mais 6, 9, mais 8. Resistência equivalente é igual. 2 mais 8. Resistência equivalente é igual a 10, que é Ohm. Terminou o exercício? Não, ele não está pedindo resistência equivalente. O que ele está pedindo? A corrente total. Que letra que é a corrente elétrica mesmo? É o I, Uri. Quanto que é o U lá em cima, que é a tensão que ele fala? Então, 60 é o U. O R é essa resistência equivalente, 10. 10 vezes quanto que é 60? 6. Porque 6 vezes 10 é igual a 60. Aí o professor manda passar dividindo aí, que é o inverso, né, da multiplicação. 60 dividido por 10 igual a 6 amperes. É o mesmo exercício anterior com valores trocados. Só que esses dois aqui, inclusive, é o mesmo valor. Só troca esse. Quanto vai dar a resistência equivalente desse 3 e 6 ali? Deu quanto? 2. Posso colocar direto lá? 2 mais 4. Resistência equivalente é igual. 6. Terminou o exercício? Não, ele não quer saber a resistência equivalente. Corrente. Corrente é a letrinha I. Vai para U. Quanto que é U? 54. 6 vezes I. Passo dividindo, ou 6 vezes quanto que é 54? I igual a 9 amperes. A resistência elétrica, 10 ohms, e a corrente elétrica, a letra I, 20 amperes. Ele quer saber a tensão elétrica. O R é 10 e o I é 20. Vai dar 200 volts. Resistor de resistência, a letra R, 30 ohms, submetido a uma tensão elétrica. A tensão elétrica é a letra U, só que agora tem a letra U aí. Sendo assim, determina a corrente elétrica, que é a letra I. Uri, só que eu tenho o valor de U agora, 90. A tensão elétrica, a resistência é 30. E eu quero descobrir o I. 30 vezes quanto que é 90? 3. Ou seja, se eu dividir 90 por 30, esse fator de multiplicação aí que é 3 amperes. Bom, aqui você poderia usar esse exercício aqui, que deu quanto de resistência equivalente? 450, e resolver isso aqui. Porque o circuito é o mesmo. Então, a resistência equivalente eu já tenho. Que é quanto? 450 do exercício anterior. E eu tenho a tensão, que é 360. Ele vai querer saber o quê? A corrente elétrica, o I. Então, vou usar o Uri. O U é 360. A resistência equivalente teria que calcular aqui, em paralelo, em série. Mas a gente já calculou e deu 450. 450 vezes quanto? Quanto que é 360? 0,8 A maiúsculo, que é ampere. Corrente elétrica. Letra I. Tá, a tensão é 140. No término X e Y aqui. Eu tenho que determinar a resistência equivalente para daí descobrir a corrente elétrica. Então, aqui eu tenho em paralelo e aqui eu tenho em série. Em paralelo, produto soma. 40 vezes 10 sobre 40 mais 10. Mais o que está sozinho, que está em série, que é o 20. 40 vezes 10. 400. 40 mais 10, 50. Resistência equivalente é igual. 40 dividido por 5, 8. Mais 20, 28. Resolveu o exercício? Não. Ele não quer saber a resistência equivalente. Ele quer saber quem? A corrente. Para descobrir a corrente, eu vou pela equação da lei de Ohm, que é o quê? Uri. Quanto que é o U? 140. Quanto que é o R? 28. 28 vezes quanto que é 140? 5. 5 amperes. Em série, é só somar 5 mais 10, a resistência equivalente.
Resolvi o exercício? Não. Por quê? Porque ele está pedindo o quê? Corrente. Corrente é URI. Quanto que é o U? 60. Quanto que é o R? 15. 15 vezes quanto que é 60? 15 vezes 4 dá 60. Ampere. Que tensão elétrica, DDP e voltagem é a mesma coisa. A unidade de medida de tensão elétrica também pode ser apresentado tensão elétrica, DDP, voltagem, volts. É DDP, sim, mas não é campo elétrico. É DDP e voltagem que é conhecida. É voltagem, mas não é potência elétrica. É voltagem, mas não é intensidade de corrente elétrica. É tensão elétrica, mas não é potência elétrica. Então, a única é DDP e voltagem. Está falando da mesma coisa. Em um aparelho elétrico que possui resistor elétrico, a corrente elétrica se transforma basicamente em calor. Então, uma resistência elétrica dentro do chuveiro transforma em calor, porque ela aquece a água. Ele vai estar transformando em calor. Um resistor elétrico de 30 ohm, submetido a uma tensão elétrica de 90. Resistência é a letra R, tensão é a letra U na equação. Sendo assim, ele quer saber a corrente elétrica, que é a letra I. URI. U é a tensão elétrica 90. O R é a resistência elétrica 30. Eu vou descobrir o I. I igual a 3 amperes.